Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 25 de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, o Habib's é a nova vítima dos juros altos. Em mundo, União Europeia acusa TikTok de não proteger crianças e adolescentes. Já no Brasil, Milei chega ao nosso país para apoiar a candidatura de Flávio. Muita coisa importante para a gente conversar nesse sábado, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a nova vítima dos juros altos agora é o Habib's. O grupo Gênios Brasil, dono de redes como Habib's, Ragazzo e Tendal Grill, recorreu à justiça para suspender temporariamente cobranças e evitar a perda de bens, enquanto negocia com os credores uma dívida de cerca de 312 milhões de reais. Na prática, a decisão suspende as cobranças judiciais por 60 dias e também mantém o abastecimento por fornecedores essenciais, desde que as novas compras sejam pagas à vista. Esse movimento funciona como se fosse uma pré-recuperação judicial e pode abrir caminho para um pedido formal caso as negociações não avancem. E entendendo melhor o pedido, a empresa, que hoje está presente em 90 cidades e tem mais de 300 lojas, atribuiu a crise a 3 fatores principais: os impactos financeiros deixados pela pandemia, a mudança de hábitos dos consumidores com o avanço do delivery e o cenário de juros elevados que encareceu o custo da dívida. Só que os números mostram que o mercado de alimentação fora do lar se recuperou no pós-pandemia. Depois de despencar para 175 bilhões de reais em 2020, o setor voltou a crescer, movimentou 495 bilhões em 2025 e deve alcançar 540 bilhões de reais em 2026. O problema é que o Habib's não teria conseguido acompanhar a modernização dos concorrentes, que investiram em novos formatos de loja, digitalização e experiência do cliente. E no quadro geral, a rede entra agora em uma lista crescente de empresas brasileiras em dificuldades financeiras. Nos últimos meses, grupos como Tokstok Mobile, Oncoclínicas, Estrela e Dolly também recorreram à recuperação judicial, extrajudicial ou passaram a enfrentar processos ligados a dívidas. Mas com esse panorama de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, ontem, dia 24, o cerco às redes sociais ganhou bastante força. A União Europeia acusou o TikTok de não proteger adequadamente crianças e adolescentes. Segundo a Comissão Europeia, as configurações das contas de menores podem deixar esse público exposto a riscos como cyberbullying e predadores sexuais. E o ponto é que essa ainda é uma avaliação preliminar, Branco, mas ela indica que a plataforma pode estar violando a lei de serviços digitais. Caso essa infração seja confirmada, o TikTok pode ser multado em até 6% do seu faturamento anual global. Vale lembrar também que no início do ano, o bloco já tinha exigido que o TikTok retirasse recursos considerados viciantes. E ainda dentro desse tema, o Vietnã também planeja apertar as regras. O país quer proibir menores de 16 anos de publicar, comentar ou reagir a conteúdos nas redes sociais. As contas vão precisar ser registradas com os dados de um dos pais ou responsável, que vai ficar encarregado de acompanhar o conteúdo acessado e o tempo de uso. Segundo o texto, a ideia da medida é criar um ambiente mais adequado à idade e ampliar a segurança. E o Vietnã segue uma tendência internacional. A França aprovou restrições para menores de 15 anos, enquanto a Austrália e Reino Unido adotaram medidas semelhantes para menores de 16. Mas agora, saindo do assunto de redes sociais e indo para o Oriente Médio, segundo o New York Times, o Irã rejeitou uma proposta de cessar fogo apresentada por Trump. Autoridades iranianas afirmaram que não aceitam um acordo temporário que não resolva a disputa pelo Estreito de Hormuz. E o recado de Teherã veio com alerta. O país disse que o conflito pode se ampliar caso Trump ataque infraestruturas estratégicas. Nesse cenário, o Irã poderia intensificar suas ações na região, inclusive contra Israel.
E em paralelo, também ontem, Trump disse que seria muito ruim para a China e para a Rússia se os dois estivessem fornecendo armas ao Irã. Mas com o panorama de mundo atualizado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, Javier Milei está no país para participar hoje da convenção do PL que vai oficializar a candidatura de Flávia à presidência. E a presença do argentino chama atenção porque representa um apoio incomum de um chefe de Estado estrangeiro. Dentro da campanha, a expectativa é que Milei ajude a mobilizar a base mais ideológica do PL e contribua para unir uma direita que ainda parece fragmentada. E essa visita faz parte de um giro de Milei pelo continente. Depois do Brasil, ele deve seguir ao Peru para a posse de Keiko Fujimori, depois ao Equador para se reunir com Daniel Noboa e, na sequência, vai à Colômbia acompanhar a posse de Abelardo de la Espriella. Olhando o mapa, essa viagem acontece em meio a uma sequência de vitórias da direita na América do Sul, um movimento que os apoiadores vêm chamando de Onda Azul. O nome é basicamente em contraposição à chamada Onda Rosa que levou líderes de esquerda ao poder nos anos 2000. Agora, quando o assunto é a relação com Lula, o clima é bem diferente. A relação entre os dois é marcada por atritos desde 2024, quando o brasileiro cobrou desculpas por ataques feitos por Milei. Na época, o argentino respondeu falando de ego inflado de um esquerdinha. Nessa visita ao Brasil, não há nenhum encontro previsto entre os dois. E nos bastidores do PL também tem uma outra movimentação importante. Flávio e Michele Bolsonaro ensaiam uma reaproximação depois de um período de afastamento. Na quinta-feira, dia 23, o senador pediu desculpas pelo desconforto e convidou a ex-primeira-dama para caminharem juntos. Horas depois, ela respondeu: "Eu te desculpo, vamos conversar." Os dois estavam afastados desde junho, quando Michele acusou Flávio de humilhá-la. No quadro geral, a direção do PL vê essa reaproximação como um reforço para reduzir o desgaste e recuperar a unidade do grupo. Mas Michele deve manter uma participação mais discreta. E agora, com a sessão Brasil fechada, bora conferir o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa olhando lá para fora. Por lá, Jensen Huang, CEO da NVIDIA, estreou no X compartilhando uma carta em defesa dos modelos abertos de inteligência artificial, que são aqueles que podem ser baixados e modificados por terceiros. O documento também foi assinado por empresas como Microsoft, Meta e IBM, além de ter recebido o apoio de Elon Musk. O manifesto argumenta que os modelos abertos aceleram a inovação e ampliam a soberania tecnológica. Para a NVIDIA, a disseminação desses sistemas também deve impulsionar a demanda por chips. E nessa sexta-feira, Wall Street terminou de forma mista. O S&P 500 subiu 0,05%, enquanto o Nasdaq recuou 0,64%. Entre os destaques do pregão, a Intel caiu 7,89%, mesmo depois de superar as expectativas no segundo trimestre. A companhia registrou receita de 16,1 bilhões de dólares e o movimento das ações acompanhou o recuo do setor de semicondutores. Por aqui, o Ibovespa também fechou em queda de 1,52% aos 174.042 pontos. Já o dólar ficou praticamente estável, cotado a R$ 5,08. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma, bom descanso e a gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!